Yo, geeks, tudo em cima! Joy Boy é considerado, pelo menos pra nós, ou até então naquilo que foi apresentado pra nós até neste momento na trama de One Piece, como um dos personagens mais poderosos ou o personagem mais poderoso da história até agora, principalmente através do seu Haki do Conquistador armazenado em MF lá em Egghead. Isso fez com que a gente ficasse perguntando quem tanto é Joy Boy, né? Quem é esse cara que conseguiu criar várias mansões na cabeça do imperador do mundo, né, do soberano do mundo de One Piece. E a pergunta que fica é: será que o verdadeiro nome de Joy Boy é David Jones? Será que a grande lenda da pirataria é aquele que se levantou contra Imu-sama no século perdido? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. Joy Boy é um dos maiores mistérios da trama de One Piece. O Oda vem apresentando esse personagem desde a saga dos Tritões, né? Que ele começou a acrescentar mais camadas e expandir ainda mais a lore de One Piece. Porque no pré-time skip, né, ali no pré-time skip que a gente tem no desenvolvimento dos personagens, o Oda está realmente ali fixado em desenvolver o mundo de One Piece no presente, as ilhas no presente, o desenvolvimento dos personagens, as tretas, as coisas com escravidão que o governo mundial tem, os miseráveis dos Tenryubitos, tudo isso na base do presente. E depois do time skip, o Oda ele começa a desenvolver mais a lore da trama de One Piece. Passado, presente, desenvolvimento sobre o futuro, coisas relacionadas a isso. E o fio condutor que nos liga do presente para o passado é uma figura chamada Joy Boy. Quando o Joy Boy é apresentado para nós na trama, o Oda já preparava o caminho para a apresentação, para a ascensão do soberano do mundo, que era Imu. Só que entre a Ilha dos Tritões e a apresentação de Imu tem apenas 300 capítulos. Esse é o prolongar de Eiichiro Oda na trama sobre os seus desenvolvimentos. E nós então temos esse personagem, Joy Boy, que é alguém que Imu-sama odeia, né? Que Imu-sama treme, fica realmente enfurecido só de ouvir o nome ou só de sentir o seu Haki, mais uma vez depois de 800 anos, faz com que o seu sangue ferva, né? Faz com que ele realmente fique naquela situação insana e até mesmo faz o soberano do mundo cair de joelhos perante ali a aquisição, perante ao planejamento de Joy Boy. Mas a pergunta que fica é: será que David Jones é o verdadeiro nome de Joy Boy? O que nós temos na trama é que o personagem foi amaldiçoado, e isso pode ter acarretado para nós uma questão bem intrigante. Se ele foi amaldiçoado, isso quer dizer que ele teve algum contato com Imu-sama. Isso pode nos fortalecer as ideias que podem ligar o nome Joy Boy a David Jones. E a ideia que eu tenho ligado aqui pra você é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece. A gente sempre tá trazendo e analisando tudo deste universo. A gente traz react do anime, a gente fala aqui sobre o mangá da versão prévia, fala do mangá da versão oficial, faz as inversões pra tentar interagir aqui. Eu sei que o professor de Ohara tá em baixa, mas a gente vai trazer aqui pro canal, então tem muito conteúdo, teoria, análises, comentários, muita coisa sobre One Piece aqui no canal do Geek Brasil. Então se você é fã dessa franquia, seja bem-vindo, aqui é o seu lugar. E é claro, se você já tá nessa embarcação há algum tempo, você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Em uma das sagas mais subestimadas do mangá de One Piece, que é o arco do Fox, nós temos a apresentação de David Jones, né? David Jones, que é a maior lenda do mundo da pirataria. Sim, gente, David Jones não é um personagem de Piratas do Caribe, tá? As lendas apontam que David Jones
é um pirata amaldiçoado pelo próprio demônio e que ele estava ou passou a viver dentro da barriga, né? Dentro, eu já ia falar dentro do baú, mas tem alguma ligação com o baú também. Mas ele passou a viver dentro da barriga de uma baleia ou de um peixe gigantesco, né? Porque é um peixe gigantesco e depois acabou derivando a lenda para se tornar ali uma baleia. E o mais interessante disso é que se remete bastante com a história de Jonas na Bíblia, né? Que se você vai pegar o tema ali de Jonas, ele não queria falar da palavra, né, do evangelho, meio que pregar o arrependimento para a cidade de Nínive. E aí o que acontece? Jonas é jogado. Na verdade, ele fala para jogarem ele no mar, né, uma embarcação e tudo mais. Pegam o Jonas e jogam ele para fora ali do navio. E aí vem uma baleia, né? Na verdade, vem um peixe grande, né, um peixe gigantesco, acaba devorando o Jonas, faz com que Jonas vai meio que tipo assim, surgir lá na cidade, lá perto de Nínive, né? E aí ele vai andando até o lugar para pregar o arrependimento. Isso é o que está escrito na Bíblia, mas a lenda aponta sobre esse amaldiçoar deste personagem, dessa pessoa ali, e isso acabou derivando-se, chegando na lenda de Davy Jones. Davy Jones, então, em One Piece é apresentado para nós como alguém que criou o Davy Backfight. O Davy Backfight, que é esse instrumento para você poder roubar um membro da outra tripulação, desde que o capitão aceite entrar no desafio, aceite entrar ali na partida. E através disso nós temos a explicação que Davy Jones foi amaldiçoado por um demônio. E nós sabemos que hoje essa maldição, esse amaldiçoar, vem de Musamá, e que se trata do quê? Se trata do Domi Reverse, né? Essa questão ali de inverter a alma das pessoas, inverter a alma dos personagens de One Piece. Então, tudo leva a crer que Imu também conseguiu fazer essa inversão de David Jones e fez com que o personagem ficasse aí durante todo esse tempo no mundo de One Piece, recolhendo os tesouros, recolhendo ali a base dos tesouros. Mas talvez David Jones pode ser o primeiro a quebrar esse controle de Imu-sama. O fato é que Imu-sama carrega a característica mesmo de um demônio, né? Como uma manifestação ali de Elbaf, não tem nem como falar que não é, né? Asas de morcego, tridente, ali o rabo pontiagudo, tudo isso sendo colocado de uma forma muito específica para apresentar para nós. O Oda, ele vai criando camadas na nossa cabeça, porque se a gente enxerga Imu-sama apenas da sua aparência em God Valley, a gente não consegue se conectar com a temática de Davy Jones. Só que quando o Oda apresenta para nós a imagem de Imu-sama pelo corpo da Gunko, isso fica de uma forma muito clara para nós de que se trata realmente de uma referência ao próprio demônio e que está ligado também à lenda de Davy Jones, que acabou sendo amaldiçoado pelo próprio demônio, e isso é ligado diretamente a One Piece, de que Imu seria essa criatura que amaldiçoou David Jones. Então, nós temos essa característica do personagem que fica ao redor do mundo, recolhendo esses tesouros, e nós não sabemos até agora se ele está vivo ou não, se ele é o cara marcado pelas chamas, e se o último Road Poneglyph está com ele. A gente tem uma teoria aqui no canal há muito tempo, bem no começo ali, quando a gente começou a falar de One Piece, de que Davy Jones estaria com o último Road Poneglyph e provavelmente ele estaria conduzindo os demais piratas para a Ilha dos Mortos. Eu acredito que Laugh Tale pode ser um reflexo direto à Ilha dos Mortos de Piratas do Caribe. Isso pode ligar diretamente àquilo que nós acompanhamos na trilogia inicial da obra feita pela Disney. E aí fica a grande questão, né? Se Davy Jones é Joy Boy e Joy Boy portava a fruta de Nika, isso mostra pra nós um questionamento interessante que eu vou levantar pra vocês. Se o Davy Jones tinha ali a fruta de Nika, né, que tinha ali o poder da Hito Hito no Mi modelo Nika, e ele foi transformado porque o que é falado, ele foi amaldiçoado. Se ele foi amaldiçoado, a única maldição que nós sabemos é o Domi Reverse. O Domi Reverse tem a capacidade de transformar o personagem nessa
figura demoníaca, como nós vimos tanto o Shebek começar a ser transformado, quanto também os gigantes de Elbaf. Se o Joy Boy acabou sendo transformado pelos poderes de Imu e acabou meio que tipo assim, lutando, meio que tipo subjugando as demais nações, ou fazendo até mesmo ali essa concepção, isso mostra pra nós que ao ser transformado nessa figura, o usuário pode perder a sua Akuma no Mi. Lembrando que nós não tivemos ninguém que foi ali usuário de Akuma no Mi que foi transformado até agora. Dory e Brog não tinham Akuma no Mi e foram transformados. Shebek provavelmente até agora não teve nenhuma confirmação sobre sua Akuma no Mi, mas tudo leva a crer que ele também não tenha. E aí a gente começa a perceber algumas vantagens e o Oda começa a resgatar para nós o porquê que era importante ter uma Akuma no Mi. Por que é importante um pirata ter uma Akuma no Mi? Porque pode ser o desafio direto, você possuir uma Akuma no Mi pode ser um desafio direto a Imu-sama. E isso pode ser uma contra-resposta ao poder do Dome Reverse. Porque se o Joy Boy foi transformado ali através do Dome Reverse, e se ele for mesmo David Jones, isso pra mim mostra um claro sinal de que quando se passa pelo Dome Reverse, o personagem acaba morrendo. Morrendo naquela estrutura física. E aí a sua Akuma no Mi acaba sendo definitivamente expulsa do seu próprio corpo. Isso é muito interessante porque se a gente levar em consideração a fala do Joy Boy para a antiga Poseidon, a gente vai perceber que ele fala que ele falhou. Mas por que ele falhou? Por que ele não permaneceu na guerra? Por que ele realmente não continuou no combate? Isso mostra que quando ele estava no combate contra Imu-sama, provavelmente no decorrer ali da batalha, ele pode ter sido transformado, ele pode ter sido realmente invertido através do Dome Reverse. E isso explicaria por que o governo mundial nunca conseguiu colocar as mãos também na Gomu Gomu no Mi, na Hito Hito no Mi modelo Nika. Porque toda vez que vai entrar em contato, toda vez que Imu vai tentar possuir algum usuário da Akuma no Mi ou algum usuário da Gomu Gomu no Mi, a Gomu Gomu no Mi acaba saindo do corpo do usuário e indo para outra fruta, indo para outra forma. Pode ser uma resposta aqui para tentar justificar e linkar, claro, se David Jones for realmente o Joy Boy. Sinceramente, eu acho muito difícil essa teoria se concretizar, visto que o próprio Imu, ele chama o Shebek de Davy Jones, né? Ele acaba chamando o Shebek de Davy Jones e quando olhou ali para o Luffy, acabou chamando de Joy Boy, né? Então, tipo, o Imu tem essa bipolaridade que ainda tá perdido, tá preso, né? Perdido e preso no século perdido, né? Tipo, o Shebek, eu não sou esse cara não. O Luffy também, eu também não sou esse cara não. Mas o fato é que parece que os dois são figuras distintas, mas que ao mesmo tempo criaram grande desarmonia ali com Imu-sama. Joy Boy de um lado, David Jones do outro. Talvez um tinha a liberdade absoluta como ideia, o Joy Boy, e o outro tinha como a liberdade restrita, que é uma questão ali de a liberdade estar debaixo do meu controle, né? Tudo que eu posso fazer. E é o que o Tite quer ali pro mundo de One Piece, né? Essa liberdade que pode atropelar e passar por cima de todas as coisas. Vamos ver aí os próximos capítulos, o que os próximos capítulos vão alertar para nós. E nós ainda temos essa promessa de David Jones para os seus descendentes que o Oda precisa explicar melhor.